Meus irmãos, saúde e paz. Como eu sempre digo, sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 15 de março. Como vocês sabem, nós abrimos a campanha de missões mundiais no domingo passado, que tem por tema Vamos Completar a Missão. É uma ordem, né? Mas eu te perguntei, vamos completar a missão? Você está envolvido nisso? Sempre damos ênfase no mês de março e abril, dos desafios das nações, da nossa Junta de Missões Mundiais. Procuramos levantar um valor de ofertas, a gente não faz alvo, e é o que Deus colocar no seu coração, e vamos participando disso tudo. Então você é convidado nesse momento a ouvir uma palavra do nosso querido pastor João Marcos, que é o diretor da Junta de Missões Mundiais. Você vai ouvi-lo e daqui a pouquinho eu volto, ok? Vamos completar a missão. Este é o nosso tema. A razão para ele é o texto de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você já ouviu falar da Grande Comissão? Sabe qual é o significado para a Igreja de Jesus Cristo completar a missão? É cumprir a principal e a última ordem de Jesus. Sim, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de subir aos céus foram: vão e façam discípulos de todas as nações. O precursor das missões modernas, William Carey, traduziu essas palavras de Jesus como a Grande Comissão, uma tarefa a ser cumprida pela Igreja até que todas as nações, tribos, povos e línguas ouçam sobre o Evangelho de Jesus Cristo, como é descrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Como corpo de Cristo, precisamos completar a missão. Afinal, há quase 2000 anos nós a recebemos e ainda não a terminamos. Este é o convite de missões mundiais para todas as igrejas da Convenção Batista Brasileira neste ano de 2023. Vamos completar a missão. Quase 2000 anos depois, com os recursos humanos e financeiros disponíveis, com as novas tecnologias como a inteligência artificial, com o mundo interligado e conectado como jamais esteve em toda a história da humanidade, com centenas de seminários e os mais diversos tipos de treinamentos disponíveis, você talvez possa estar pensando que completar a missão é uma tarefa simples, mas os números nos mostram que não. Mais de 7.000 povos não alcançados. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizadas ou nunca encontraram com um cristão sequer. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições de moderadas a severas ao trabalho missionário. As religiões predominantes entre os não alcançados são o islamismo, o hinduísmo e o budismo, além de uma boa parcela da população se considerar ateia. Existem pelo menos 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. A maioria desses povos está localizada geograficamente entre o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia, em regiões de difícil acesso. Isso sem falarmos de 70 milhões de surdos que compõem ainda mais povos não alcançados. Portanto, ainda há muito a ser feito para completar a missão da Grande Comissão. Hudson Taylor foi um missionário pioneiro entre os chineses em meados e final do século XVIII e que deixou um grande legado para a obra missionária. Certa vez ele disse: a Grande Comissão não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Jesus, após nos entregar à Grande Comissão, também nos deu a promessa e o incentivo para completar a missão. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como seguidores de Jesus, a nossa única opção é obedecer ao chamado da Grande Comissão e cumprir a missão. Ele nos entregou a tarefa, tem nos capacitado e tem nos dado todos os recursos para realizá-la ainda neste século.
Missões Mundiais tem como missão fazer discípulos de Cristo em meio a todos os povos e lugares não alcançados, através da mobilização das igrejas para conectar pessoas a Jesus, transformando comunidades e impactando nações com o Evangelho. Todos os obreiros e líderes de missões mundiais estão comprometidos com o cumprimento da grande comissão. Em todo o mundo, para cumprir a missão, somos atualmente 1.914 missionários em 80 países. Na região geográfica mais desafiadora, que inclui o norte da África, Oriente Médio e a Ásia, estamos presentes em 32 países com 299 missionários. Entre os anos de 2018 e 2022, mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo nesta região. E mais de 9 mil foram batizadas, sendo 64% dos batismos nessa região. E 69% das nossas igrejas foram plantadas na região no norte da África, Oriente Médio e Ásia. Trabalharemos para que ainda neste século se cumpra a missão da grande comissão que nos foi confiada. Você já pensou na força que os batistas brasileiros têm para completar a missão da grande comissão? Hoje somos mais de 12 mil igrejas com mais de 3 milhões de irmãos em Cristo. Se cada igreja adotar um povo para orar, todos os povos não alcançados estariam debaixo da cobertura de oração. A oração é o que move o coração de uma pessoa para receber a Cristo. Se uma igreja se comprometer em oração e em sustento, ela poderá impactar e mobilizar outras igrejas a se envolverem também com a obra missionária. Unidos, alcançamos mais vidas para Cristo. Unidos, levamos a mensagem da cruz aos povos não alcançados e aos corações endurecidos para o Evangelho. Unidos, através de projetos e ações missionárias que visam o desenvolvimento comunitário de um povo, demonstramos de forma prática o cuidado, amor e a soberania de Deus sobre a terra. Com toda essa união e força missionária dos batistas brasileiros, somados aos trabalhos ao redor do mundo, completar a missão da grande comissão ainda neste século é um sonho com grandes chances de se realizar. Coloque no seu coração a realização da grande comissão como parte do seu princípio de vida, algo intrínseco à sua identidade como seguidor de Jesus Cristo, assim como é para nós missões mundiais. Vamos dar o nosso melhor para cumprir a ordem nos dada por Jesus. Envolva-se indo aos campos, mobilizando sua igreja, pequenos grupos e amigos. Ore pelos povos não alcançados e pelos missionários. Também oferte para que tudo isso seja possível. Sigamos em frente como discípulos de Cristo, pregando a sua mensagem de arrependimento, liberdade e transformação para que Ele seja glorificado e todos venham a ter uma vida na presença de Deus. Vamos completar a missão. E aí, irmãos, uma boa palavra dele, falando sobre defesa teológica. E diante dos desafios que nós continuamos tendo como igreja, precisamos seguir em frente. Quando nós olhamos para isso, diante do defesa teológica, diante da base bíblica que nós temos, que são várias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, esse texto de Mateus 28, 18 a 20, bem curtinho aí, que nós vamos ler, a Rose vai ler para a gente, fala sobre a ordem que os discípulos receberam e que eu e você também continuamos na missão que foi dada a eles, ok? Lê aí, Rose, pra gente. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, queridos, na breve reflexão desta noite, eu vou falar coisas aqui que vocês estão cansados de ouvir. Às vezes, talvez pensamos assim, mais uma campanha missionária, as mesmas coisas, as mesmas palavras. Não é bem assim. Damos ênfases diferentes, mas os textos bíblicos são sempre os mesmos, a base. Esse da grande comissão que nós chamamos no último capítulo de Mateus, nós precisamos pontuar algumas situações. Jesus diz assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo. Poder, dinamis, autoridade.
no céu e terra. Opa, ele englobou tudo. Céu e terra compõem o reino dos céus, o reino eterno de Deus. Nessa declaração de Jesus, a partir de tudo, né, que Jesus fez, ele ressuscita, ou seja, ele tem toda a autoridade. Não existia ninguém mais acima de Jesus, considerando o próprio Pai, e ele estava na missão, e ele sendo o próprio Deus também, o Deus encarnado. Aí, nesse final do texto, assim, portanto, ele vai resumir, significa o portanto, ou seja, diante de tudo que foi falado, ele concluindo a sua palavra, ele dá uma ordem, ide. É um imperativo que nós fazemos. Algumas versões têm interpretado como indo. Indo, fazei discípulos. Quando nós pensamos no ide, fazei discípulos, nós fazemos de forma intencional. De que forma? Bem, vamos alcançar uma nação para Jesus. Está dando ênfase a alguns países da Ásia e da África, e Israel está nessa, onde tudo nasceu, mas eles não reconhecem esse Messias que foi dado todo o poder a ele. E a gente tem que pregar para eles também. Então, o id é uma ordem do tipo assim, ó, vai lá e prega para essas pessoas. Vamos pensar na perspectiva local, familiar. Você recebe uma ordem de Deus, ide e evangeliza a sua família. Você já fez isso? Falou de Jesus? O evangelizar, irmãos, é falar que Jesus é o Senhor e Salvador. Evangelizar não é querer alienar uma pessoa, não é querer catequizar uma pessoa, não é querer, com um monte de religiosidades, aterrorizar as pessoas, infernizar a vida das pessoas. Jesus nunca fez isso. O Evangelho não faz isso, até porque ele é revelação. O que eu e você precisa entender sempre é o seguinte: se aquela pessoa que você está falando de Jesus, ela está na agenda de Deus para salvação, ela vai reconhecer Jesus. Se não, segue em frente. Mas é o imperativo, ide. Ele vai, outro verbo, fazei. Outro imperativo, ide, fazei. A gente percebe que a gente não tem alternativa. Por que não tem alternativa, irmãos? Porque de tudo diante que Jesus fez, de salvação, de vencer a morte, de cura, de milagre, e está indo para o Pai, está voltando para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Preguei isso domingo passado, João capítulo 14, aqueles 6 versículos ali, né, quando ele acalma o coração dos seus discípulos. Diante de tudo isso, diante do que significa o Evangelho, eu e você não podemos ficar assim. Temos que seguir em frente. Então, ide fazer, portanto, ide fazer. Não dá para ficar parado. Aí ele dá uma ordem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente sempre faz. Qual é a expressão que eu sempre uso? Nós somos convidados e somos inseridos na Trindade. Por que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É a revelação de Deus. A comunhão da Trindade, do Deus Trino, do Trino Deus. Essa coreografia, esse relacionamento harmônico diante do que eles são. E eu e você somos chamados a sermos também como eles. Que isso, pastor? Deus quer que sejamos como ele? Sim, sede santos, como eu sou santa. Tudo isso que nós conhecemos. Queridos, nesse caminhar de vida, ele diz batizando. O batismo na imersão, nós batistas, nossa identidade está nisso, morreu, ressuscitou. É um símbolo no sal, vamos fazer de qualquer maneira? Não faz não. Não faz não porque Jesus não fez. Não faz não porque Jesus não precisava se batizar. Mas estava lá no rio e foi batizado por João Batista. E a Trindade estava lá presente. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos isso, irmãos, nós vamos perceber a irresponsabilidade de Jesus, que não cria sistema nenhum. No decorrer dos anos da igreja, vamos falar só dentro do aspecto do nosso batismo, com todo zelo, um zelo que o próprio Deus não tem, nós criamos um monte de dispositivo até a pessoa chegar no batismo. Ela declarava a sua fé num culto, numa reunião de oração, em casa, não sei o quê. Aí tinha que ir para a classe de catecúmenos,
tinha que afunilar, não sei se era para a pessoa desistir, tinha aquele negócio de profissão de fé, que era uma invençãozinha assim, né? É importante para a comunidade, mas não era nem muito um testemunho que a pessoa estava dando daquilo que Jesus fez. As pessoas mesmo queriam era dar uma apertada. E eu nunca gostei disso. Não existe base bíblica para isso. Vamos fazer uma assembleia, aí os que vão fazer profissão de fé vão lá. O que você faz? Se é bom filho, se é bom marido, blá, 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 aquelas perguntas e algumas idiotas, desculpe a expressão, dos religiosos que não cumprem aquilo que eles perguntam para os outros. Ok? Aí Jesus disse assim, olha, você prega, ide, né, fazer discípulos, prega o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus trabalha essa ordem, esse princípio e fala do batismo, já primeiro do batismo? Ele parte do princípio e é a verdade que ele está salvando aquela pessoa. Então eu vou pregar o evangelho para o José, o Espírito Santo vai revelar a verdade para ele e ele vai confessar Jesus como seu Senhor. Aí vai lá e batiza em nome de quem? Do Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz assim, ensinando. O ensino vem depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, vos mandei. Ensinar, irmãos, é o discipulado. Não é simplesmente criar um conteúdo de escola bíblica dominical ou outra ferramenta e sair enfiando, cumprindo o nosso ativismo religioso. Então, o ensinar é o discipulado para a vida. Nós estamos aprendendo e ensinando uns aos outros todos os dias. Temos pessoas mais experientes na igreja, temos menos experientes, e aqueles que chegam, a nova geração, a gente vai ensinando a guardar. Guardar significa santidade, guardar significa obediência, proteger, observar, né? Creio, observa tudo quanto mandar o fiel, obedece o que Cristo mandar. Isso? Errei alguma coisa? Então, é o guardar no coração, é um tesouro. Você só guarda aquilo que é bom, não é? Então, guarde lembranças boas, não guarde coisa ruim, libera perdão, libera as mágoas, não guarde mágoas, não guarde ódio, se liberta nessa noite aí do que seja. Aí, tudo que ele ensinou. Os discípulos sabiam, e nós sabemos porque eles registraram tudo da palavra do Senhor. Fácil, né? Simples. Aí ele diz assim, todos os dias, diariamente. O que a gente percebe, irmãos, não é um ensino, um discipulado que seja institucional. É lá na igreja, aos domingos, ou um dia da semana, criamos um monte de cultos, se não realizar o culto, né? Não aconteceu. Hoje nós não temos mais culto de oração presencial depois da pandemia e vocês estão aqui me ouvindo, estão adorando na sua casa. A gente deixou de adorar o Senhor, deixou de pregar, deixou de ensinar? Não, a gente só está usando outra estratégia diante de um cenário que nós nunca imaginávamos que pudéssemos existir. Então, guardar todos os dias, não é só o domingo. Todos os dias é na caminhada que a gente vai tendo. Isso é muito bom, irmãos. O evangelho é simples. O reino de Deus é simples. Nós que complicamos, por quê? Porque a gente quer dominar. A gente quer controlar. Nessa palavra de Jesus, que vocês conhecem muito bem, e ele diz que até a consumação dos céus. Consumação é quando tudo terminar. Jesus diz na cruz do Calvário, está consumado, era o sacrifício dele na cruz, que só ele podia fazer. Não tinha mais nada para se fazer. A consumação de todas as coisas é quando ele volta. E parece que ele está pertinho, não parece? Olha, nossa oração, minha oração tem sido essa semanalmente, Maranata, ora vem Senhor Jesus. As notícias a cada dia, várias situações que chegam de um lado, de outro, e a gente precisa filtrar, a gente precisa, colocar dentro do olhar da palavra do Senhor,
Precisamos, com muito cuidado e zelo, para não cair num papo furado aí dos mentirosos que estão por aí. Então, essa consumação dos séculos vai vir quando Jesus volta para julgar, ele não vem mais como Salvador. Então, nesse nosso processo de vida, de discipulado contínuo, de aprendizado contínuo, de pastoreio contínuo, a gente vai vivendo um dia de cada vez. Então, nessa ordem de Jesus, nós precisamos continuar seguindo. Temos uma sensação, se a gente olhar para o Brasil, não, o Brasil é evangelizado, né? Não, o Brasil é um país cristão, né? Não, o Brasil é um país idólatra. Então, todo mundo sabe. E eu bato muito nessa tecla. Tem muito pastor preocupado aí com um montão de coisas que não tem, principalmente os politiqueiros, né? Que em vez de, né, ficar ensinando seus rebanhos, gostam nas redes sociais e se enfiar onde não tem que se enfiar. Cuidar do rebanho. E aí, nós vamos vivendo tudo aquilo que ele preparou. E Deus vai nos dando autoridade para salvar as pessoas. Não nós, ele, mas autoridade para pregar, autoridade para dizer. Por quê? Segundo a palavra dele, ele tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, então eu preciso avisar as pessoas. Nós precisamos, olha, todo o poder. Qual o poder? Sobre a morte. Ah, qual o poder? Não, é no céu, porque tem céu e inferno. Aquele que não crê, ide pelas nações, pregar o evangelho, aquele que for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Ponto, acabou. Fácil, bem objetivo. Não tem letrinhas pequenas. Irmãos, todos os dias. Hoje é dia de Jesus estar conosco e esteve com você durante o dia. Se você não ainda é de Jesus, fica o convite de salvação aqui e eu espero que hoje seja o dia da sua salvação. Se você é apenas um religioso, frequentador de culto, cuidado com isso. Jesus não criou essas estruturas, nós que criamos. Não criou hall de membros, nem deu ordem para a gente construir templos por aí, né? As pessoas são idólatras dos templos, criam bezerros de ouros para adorarem, porque todo ídolo você tem poder, você manipula aquela imagem. Quando nós olhamos para Jesus e tudo que ele fez, queridos irmãos, nós precisamos entender que a missão continua. A igreja só está na terra por causa da missão. Você foi chamado por Jesus, salvo pela graça. Maravilhosa graça, não é? Única e exclusivamente por isso, para você continuar levando essa graça para outras pessoas. E nesse ano que a nossa igreja completa 90 anos, a gente quer celebrar isso. Não sabemos quando Jesus vai voltar, estamos treinando uma nova liderança, estamos discipulando uma nova geração e liderança. Então, nós temos essa missão. Os discípulos fizeram o dever de casa. Você está fazendo? Você tem trabalhado para salvar os seus familiares? Trabalhado para ganhar almas para Jesus? Ou é só frequentador de culto? Cuidado com isso, porque a ordem foi dada. Então, se você é de Jesus, salvo por Jesus, a ordem é para você. Ah, não, pastor, é para a Junta de Missões Mundiais. Nananina, não. Ah, não, os missionários. Nananina, não. Trabalho missionário tem os objetivos específicos em lugares que a gente não vai. E todo mundo sabe disso. Agora, não terceiriza, não. Porque ao nosso lado, o mundo está também. As nações estão ao nosso lado. Então, nós precisamos continuar nesse propósito de fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Vamos completar a missão? Eu queria que você imaginasse agora, e diante das minhas meditações, se Jesus voltasse na nossa geração. Me permita aqui, hereticamente, estabelecer uma data. É só para a gente conjecturar que Jesus vai voltar em 2030. Fechando essa década, a gente está em 23, ele vai voltar em 2030. Vamos imaginar que a gente já tem. E aí? Contagem regressiva, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Nós como igreja. Só que ele volta a qualquer hora. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Precisamos estar prontos, igual as virgens prudentes, com seu azeite na obediência, não as imprudentes. Então, continuemos a viver a missão. Não é simplesmente mandar uma mensagem para alguém de Jesus. Entregar folheto hoje quase não se usa isso mais. Algumas pessoas até entregam folhetos. Não se resume a
a essas ações. Porque ele fala assim, fazei discípulos. Fazer discípulos não é algo no estalar de dedos, é um investimento de anos. Então, irmãos, nessa noite de missionária, em que a gente vai pensar muito sobre missões, os desafios continuam. Temos observado as nações, temos observado a guerra, temos observado o aquecimento global, temos observado os terremotos, temos observado a desigualdade social, o aumento da fome. Vários fatores estão se encaixando dentro do sermão de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, do princípio das dores, e todas essas coisas todas. Mas o que importa é que a gente tenha a garantia de vivermos a eternidade com o Senhor. E é isso que ele diz. Estou indo na casa de meu pai, tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Voltarei e os levarei comigo, para viverem comigo para sempre. Maior declaração de amor dessa, nossa, que coisa maravilhosa. Que eu e você possamos, nessa noite, sermos confortados pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Continue orando por missões, entregue a sua oferta até o último domingo de abril, aquilo que Deus colocar no seu coração. Vamos passar vídeos, dar informações. Sempre convidamos missionários para estarem na igreja, mas a agenda da Junta de Missões Mundiais nem sempre permite. E assim a gente vai caminhando um dia de cada vez. Vamos completar a missão? Vamos sim, estamos completando e todos os eleitos de Deus cumprirão o seu chamado. Amém? Queridos, vamos caminhar na nossa agenda. Nossa campanha missionária vai até abril, último domingo, ok? Amanhã a gente ia recomeçar o Azimuth, mas vamos ter que postergar um pouquinho, adiar para abril. O que aconteceu? O pastor Ulisses, que é o nosso parceiro missionário, ele foi assaltado agora na sexta-feira, levaram um carro, material, um montão de coisa. Além do Castilho, onde ele pastoreia uma igreja. Arma na cabeça, graças a Deus não aconteceu nada com ele, nem com a pessoa que estava no lado. Um morador do prédio filmou todinho o momento. Enfim, a nossa cidade que todos nós conhecemos. Então, em abril, a gente retoma o Azimuth, e são as batalhas espirituais, que nós vamos seguindo aí, mas a gente não para a missão, a gente não deixa de cumprir a missão.
Às vezes toma susto, tem que se recuperar, toma prejuízo, mas não para de cumprir a missão do Senhor. Amém? Nossos adolescentes têm um encontro aí no sábado, isso é muito bom. Estamos fortalecendo essa galerinha, estamos investindo em adolescentes e jovens, que é a nova geração da nossa igreja, que darão continuidade da missão até que ele venha, até que Jesus venha. E no domingo estaremos juntos, se Deus assim permitir, às 9 horas na Escola Bíblica Dominical e às 10 horas da manhã no culto, celebrando o nosso Deus. No último domingo nós teremos o primeiro Conexão Mulher, tema mudanças, como lidar com os ciclos da vida. No culto da manhã, Dina Fernandes, que vocês já ouviram, e à noite, irmã Márcia Copaniste também, que todo mundo conhece. Esperamos tê-lo lá com 20 pessoas, homens, mulheres. Estamos no mês da Internacional da Mulher, estamos em campanha missionária e sempre levando esperança a todas as pessoas. E juntos, irmãos, vamos vivendo um dia de cada vez pela fé. Vai aparecer o Pix aí da nossa igreja. Se você não ofertou ainda, não entregou o dízimo do Senhor, faça isso. Se você é membro de nossa igreja, nós temos o dever. Se você não é, mas tem participado conosco, fica esse convite. Esse início de ano tem sido mais desafios para nós, em todas as outras igrejas também, a retomada de muitas atividades e ministérios também. Vamos, irmãos, cumprindo a missão. E agora a gente vai ouvir a música da campanha, que é Até que Ele Venha. A Junta de Missões Mundiais não fez música nova, trouxe ela um pouquinho, e até que Ele venha a gente vai. Ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha.
graça me alcançou.